Hoje eu vou indicar clássicos da literatura para quem tem um pouco de receio de ler clássicos e não sabe por onde começar. Então bora assistir esse vídeo porque eu vou recomendar alguns dos livros que eu mais gostei de ler e que me surpreenderam, porque eu também sempre tive muito medo de ler clássicos e não gostar deles. Então, alguns livros que eu li eu realmente me surpreendi muito com a leitura e eu resolvi compartilhar com vocês. Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar aqui embaixo quais são desses livros que eu vou indicar que vocês mais gostam. Então bora começar para minha pequena listinha, eu tô com vários livros aqui. Eu vou falar também, enquanto eu estiver indicando, se ele, pra mim, tem uma dificuldade fácil, médio ou difícil. E vou explicar um pouquinho pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com isso. Eu já vou começar com um nacional, que é esse aqui, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse livro eu li, eu quero reler, inclusive, mas eu li ele no ensino médio, que nem todo bom adolescente aí que tem que estudar pro vestibular. Eu li Dom Casmurro pro ensino médio. Na época que eu li, eu achei ele muito difícil, muito, mas é porque eu não era acostumada a ler clássicos e era só literalmente ler o que os professores indicavam. Era Dom Casmurro, era o Cortiço, eram livros desse sentido. E eram livros que, pô, quando você tem 16, 17 anos, não é tão legal de ler, entende? Ainda mais pra mim. Eu tava ali numa fase lendo As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, Livro com Dragão. Aí pegar um clássico foi difícil, eu achei ele muito complicado de ler. Porém, hoje em dia, eu já acho que ele tem uma complexidade um pouco média. Mas isso é porque eu tô um pouquinho mais acostumada com o estilo de escrita. Só que Machado de Assis é extremamente descritivo. E a linguagem, antigamente... Gente, o Brasil passou por muita mudança, mas a linguagem antiga era muito rebuscada, era muito complexa. Então, hoje em dia que eu tenho um pouquinho mais de compreensão de como ler clássicos, porque eles são um pouco mais complicados para ler, eu já acho ele uma dificuldade média. Ele não é impossível, até porque, como ele é brasileiro, a gente consegue adaptar algumas coisas aqui na nossa realidade, né? Ele é um livro carioca, porque ele se passa no Rio de Janeiro, mas a gente consegue entender um pouco mais. Eu acho que se a gente, para um gringo, para um estrangeiro, ler um livro brasileiro, talvez seja um pouco mais difícil, porque eu não sei como eles conseguem traduzir algumas expressões, algumas coisas que são culturais, e eu não sei como eles iriam encarar isso. Eu acho que eles iriam achar uma dificuldade muito maior do que a gente que vive isso, que entende mais o idioma e que tem um pouquinho mais de tato com as coisas do nosso país. Mas uma coisa que eu gosto nos livros do Machado de Assis, eu vou pegar, por exemplo, aqui, é que ele tem curtinhos, capítulos bem curtinhos, ó. Aqui, tá? Começa... E aqui já termina, tá? Então são livros com capítulos curtos, então a gente consegue ir lendo um passinho de cada vez. Lê um capítulo por dia, tenta assimilar, dá tempo de pegar um dicionário se a gente não conhece uma palavra. Então isso eu gosto muito nos livros do Machado de Assis, mas realmente, assim, ele não é fácil, eu não acho ele fácil, porque ele tem uma linguagem antiga, mas ele também não é muito difícil, não é impossível de ler. Então, Dom Casmurro é um livro que, pra mim, ele vale muito a pena a leitura, ele é incrível, todo o debate que tem em cima dele é muito legal de fazer e de se questionar, mas ele não é o mais fácil de todos, então fica por isso. Aí, se você quiser uma literatura um pouco mais fácil, eu recomendo ler o Diário de Anne Frank. Por quê? Ele não é fácil de digerir, mas por ser um diário e escrito por uma criança, ele tem uma linguagem mais tranquila. Então, ele não é um livro, como eu disse, fácil de aguentar, porque ele fala sobre coisas muito pesadas. Pra quem não conhece a história de Anne Frank, acho difícil alguém não conhecer, mas pra quem não conhece, ela foi uma menina judia que durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial, ela e a família ficaram escondidas numa casa e aí ela escreveu o diário durante todo esse tempo. Então, o diário termina quando eles são capturados, quando eles são encontrados nessa casa, mas ela vai retratando o dia a dia da família, tudo que eles estão passando, as dificuldades, os medos. Então, ele é muito difícil de digerir, porém, é muito fácil a linguagem, a leitura dele. Então vale muito a pena pra quem não sabe como começar, porque você não sente que tá lendo um livro clássico, né? Aquela coisa, aquele peso tudo que os clássicos trazem. Você parece só que tá lendo o Diário de uma Garota. Então é muito tranquilo pra quem quer começar a entrar nesse mundo da literatura clássica. Agora, um livro que pra mim tem uma extrema dificuldade, eu já acho ele difícil, eu realmente acho difícil a linguagem, a leitura, é A Hora da Estrela. E assim, por quê? Primeiro porque Clarice Lispector tinha um jeito muito único de escrever, tá? O jeito como a narrativa dela, ela é uma narrativa mais complexa. Eu vejo, assim, uma dificuldade maior de entrar na história. A partir do momento que você entende onde você está, ele se torna um pouco mais tranquilo. Mas eu acho muito difícil você conseguir chegar nesse ponto de entender onde você está. Então, eu também li Clarice Lispector na escola e eu reli ele esse ano, ano passado, finalzinho do ano passado, esse ano.
E assim, hoje em dia, numa segunda leitura, eu achei ele um pouco mais tranquilo. Mas se eu fosse pegar, vou iniciar a ler clássicos, nunca li um clássico na minha vida, eu não indicaria ler A Hora da Estrela. E pode ser que tenha muita gente que discorde, que acha que é um livro mais fácil, até porque ele é fininho, mas eu acho ele muito difícil de entender o contexto, de chegar até ali, onde, por exemplo, já começa a ter um pouco mais de ação entre a Macabeia e o Olímpio, né? Acho que é o Olímpio o nome do cara. Então, até ter um pouquinho mais de ação nessa parte, eu acho um pouco complexa a leitura. A linguagem também é uma linguagem não tão simples, é uma linguagem mais detalhada, mais complexa, mas é um ótimo livro. Então, se você já começou a ler, já leu alguns assim e tá pegando o esquema da leitura clássica, aí eu recomendo você ler A Hora da Estrela, porque se você pegar como primeiro livro, primeiro contato, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Aí um outro livro que muitos podem achar super fácil por ser um livro para crianças, eu já não acho. Eu acho que Alice no País das Maravilhas é um livro de dificuldade média. Por quê? Ele é muito psicodélico. Você já leu isso aqui sóbrio? Como é que foi ler isso aqui sóbrio? Porque eu tenho... Eu tive muita dificuldade quando eu li a primeira vez Alice, porque é muito uma viagem, uma loucura. Você precisa estar sob efeito de alguma coisa. E quando eu digo isso, não coisas ilícitas. Por exemplo, você pode estar com alto nível de glicose no sangue, que também ajuda a entender um pouco mais, mas você tem que estar viajando na maionese, senão você não consegue entender vários trechos desse livro. Alice é um livro que a linguagem em si não é difícil, tá? Até porque foi um livro que na época foi escrito para um público mais jovem, para crianças, só que ele tem uma viagem astral, entendeu? Então você precisa estar um pouco mais, sei lá, para conseguir entender Alice no País das Maravilhas. Eu não acho ele o mais fácil de todos. Por mais que ele é uma linguagem tranquila, ele é muito louco das ideias. Ele foge um pouco, assim, do que a gente considera normal. Então, Alice no País das Maravilhas, pra mim, tem uma dificuldade média. Aí se você fala, mas livro infantil com dificuldade média, aí eu já recomendo, por exemplo, você pegar um Mary Poppins, que é mais fácil. Eu acho mais fácil de você entender Mary Poppins, e olha que também tem uma viagem muito louca aqui, porque a Mary Poppins também é meio fada bruxa, mas é mais tranquilo de entender do que Alice foi pra mim. Eu não sei vocês, mas eu achei muito mais tranquila a leitura de Mary Poppins do que de Alice no País das Maravilhas. Eu acho que talvez na época porque eu li Alice quando eu era criança e depois eu reli. Quando eu era criança, gente, eu só via a parte ali de crescer e ficava pequeno de novo. Agora, depois que eu fui ler maior, eu fiquei, gente, mas que viagem que é essa aqui? Aí vocês entendem o que eu tô querendo falar? Eu acho que eu não tô falando sozinha, né? Eu acho que alguém entende o que eu tô querendo dizer. Já Mary Poppins é mais tranquilo. Por mais que tenha uma viagem meio astral também, eu achei mais tranquilo de ler. Aí, o que a gente fala? Então, pra mim, esse aqui é uma dificuldade mais fácil, né? Ele é um nível mais fácil, esse aqui é um nível mais médio. Aí vai de vocês também acharem se eu tô certo ou não. Aí agora, por exemplo, vamos para os livros russos, né? Porque recentemente eu li Ana Karenina e aí eu achei divertido a gente falar sobre os russos. Tiveram dois livros russos que eu li, que foi Noites Brancas, do Dostoiévski, Dostoiévski, e Ana Karenina. Noites Brancas, pra mim, foi fácil, foi uma literatura muito fácil, foi o meu primeiro contato com a literatura russa, mas eu achei fácil, foi um livro que eu li super rápido, ele é rápido de ler, porque ele é curtinho, né, e eu não tive muita dificuldade na linguagem dele, eu consegui entender a história super bem, os nomes não eram muito difíceis, porque nomes russos são complicados. Agora, já a Ana Karenina, né, porque é o jeito de falar aí, eu acho uma leitura difícil, e não é difícil por causa da linguagem, porque a narrativa do Tolstói é tranquila de entender. Assim, é uma história que flui. Se você ignora que você tá lendo uma literatura russa do século XIX, é fofoca, que nem eu falei no meu vídeo. Gente, é novela da Globo. Só que, pra mim, Ana Karenina já é uma literatura difícil porque os nomes são muito mais complexos de entender, tem muito mais personagem, muito mais descrição de cenário, de realidade, de sociedade, de discussões. É muito maior, é um livro gigante, né? Ele tem mais de 800 páginas. Então, se for comparar Noites Brancas com Ana Karenina, são dois opostos totalmente diferentes pra mim. Porque Noites Brancas foi super tranquilo de ler e foi o meu primeiro contato. Então, normalmente, quando a gente tem um primeiro contato com uma literatura diferente, a gente acha mais difícil. Eu não achei. Tanto que quando eu fui ler Ana Karenina, eu não fui com tanto medo. Eu fui com um pouco de preguiça por causa do tamanho. Mas eu não fui com tanto medo. E aí eu achei ele muito mais complexo, porque envolve muito mais coisa. Então ele tem personagens, e os personagens tudo tem tipo mais de 2 nomes. É a Dolly, que é a Daria. É o Stipen, que é o Oblonsky, entendeu? Aí
o Ljóvin, ele também é Constantin e também chamam de Kostya. Vocês entendem? Aí tinha momentos que eu tava, quem é esse filho de mamãe? Eu não sei quem é esse aí. Aí eu ficava perguntando se é filho de quem. Eu não sabia. Então, pra mim, Ana Karenina foi muito mais complexo por conta disso e por conta das discussões que tem, todo o embate filosófico, sociológico da época, questão das mulheres na sociedade, alguns preconceitos e preconceitos que tinha. Então, eu achei mais complexo. Aí, O Grande Gatsby. Quem já leu O Grande Gatsby? Esse aqui é um livro que eu achei super fácil. De verdade, eu não tive problema nenhum na leitura de O Grande Gatsby. E eu também achei que eu teria. Foi também um livro assim que eu peguei sem ter muita gente. Tipo, eu não tinha contato com pessoas que tinham lido, eu não pesquisava muito sobre ele. Eu fui ler mais porque tava na lista, acho que da Rory Gilmore. Aí eu quis ler. E eu achei muito tranquilo de ler. A linguagem é tranquila, os personagens você consegue rapidinho identificar quem é quem, de quem que tá falando. Ele se passa tudo num círculo fechado, então não tem muita expansão de cultura e de debates sociológicos nesse ponto, de diferentes culturas e tudo. É só mais tipo white people, rich people problems. É o que a Taylor Swift chamaria de champagne problems, é isso aí. Então, ele só fala sobre problema de gente rica. Aí, outro livro que, assim, eu já tinha lido um livro do Poe, que foi, acho que era Contos de Imaginação e Mistério. E eu achei muito difícil, não tinha entendido nada. Aí me falaram, vai ler o Corvo é mais tranquilo. E realmente, o Corvo é muito tranquilo, só que ao mesmo tempo tu não entende muita coisa. Tipo, sobre o que é? Sobre um corvo? Aí, assim, eu gostei muito da leitura. Esse livro aqui é legal porque ele é bilíngue. Eu acho muito divertido quando, tipo, tem um idioma, outro idioma. Vocês conseguem ver? É muito legal. Mas, assim, é bem tranquilo de ler. Então, se você quer começar com o Edgar Allan Poe, não faça que nem eu de pegar qualquer um outro. Pega o Corvo, vai no mais famoso, que daí, pelo menos, você entende do que tá passando ali. E é legal, esse tipo de livro, quando você não tem contato com o autor, dá uma pesquisada sobre a vida do autor. Você entende muito mais da obra quando você entende quem era a pessoa que estava escrevendo. Faz sentido, né? Então, isso aí. Aí, você tá vendo esse vídeo, chegou nesse ponto e falou, Ana, eu não tenho interesse em ler nenhum desses livros. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, por exemplo, A Empregada. Eu gosto de ler A Paciente Silenciosa. Eu gosto de mistério, eu gosto de suspense. Então, meu filho, você vai começar a ler Agatha Christie. Não tem como você ser um fã de suspense, mistério, de policial, de coisas com crime e não ler Agatha Christie. E é um clássico, entendeu? Mas a Agatha Christie é o clássico mais simples de todos pra ler. Primeiro porque a linguagem é muito tranquila, você consegue entender, parece que ele não foi escrito há décadas atrás, ele foi escrito, tipo, recente. A única coisa que às vezes pode gerar um pouco de confusão é que quando são livros que envolvem o Poirot, Hercule Poirot, tem trechos em francês e Deus me livre ter tradução. Só se a edição trouxer em nota de rodapé, mas a maioria não traz. Então eu até recomendo ler no Kindle, porque daí no Kindle você consegue ver a tradução. Mas tem vários livros da Agatha Christie que tá o francês lá e ó, você que se vire, ou você fala francês ou você fica sem entender. Mas no geral é muito tranquilo de ler e um livro é melhor do que o outro. Você sempre pensa, não tem como a Agatha Christie se superar, daí você lê o próximo livro, aí você fica, caramba. Aí você, não, agora eu já li o melhor dela, não tem como ela se superar, vou pegar um aqui que ninguém fala sobre. É bom também, e supera. Então Agatha Christie é o tipo de livro que você pode ir sem erro, vai na fé que vai dar certo, você vai conseguir entender a história e vai se surpreender. Eu quando fui ler a primeira vez, o primeiro livro que eu li da Agatha Christie, eu demorei um pouquinho pra entender o que tava acontecendo. Aí eu pensei, cara, isso não vai ser bom, por que todo mundo fala que ela é a rainha do crime, que ela é a melhor escritora de... Tipo, eu fiquei, o que é isso aqui? Aí lá pela metade do livro eu comecei a pegar o ritmo dela. Aí agora quando eu pego o livro dela pra ler, eu já sei que vai ser incrível e você não consegue largar. O estilo de escrita dela é único. Eu não consigo encontrar em outro tipo de livro parecido o mesmo estilo de escrita dela. Não tem. E esse aqui, o livro, eu peguei só a título de ilustração mesmo, tá? Porque qualquer livro da Agatha Christie pra mim tem... É fácil, entendeu? Tem nível de dificuldade fácil. São bem tranquilos de ler. Então eu peguei o Corpo na Biblioteca, mas é só título de... Pra mostrar aqui, porque qualquer um vai estar no mesmo naipe. Aí agora, eu vou deixar foto dos que eu não tenho aqui, tá? Mas outro livro que pra mim, ele tem um nível de dificuldade médio é Mulherzinhas. Mas só porque... as personagens são complexas, tá? A escrita é tranquila, eu não achei difícil, você entende o contexto histórico e social muito rápido, só porque são personagens muito complexos. É o livro, pra mim, que tem a melhor construção de personagem, principalmente envolvendo a Jo. Então,
o grau de complexidade dessas personagens, dessas mulherzinhas, foi tão bem feito, foi tão bem desenvolvido, na minha opinião, tá? Que pra mim ele tem uma dificuldade média de compreensão por causa disso. Porque você precisa entrar na mente dessas personagens pra entender tudo que tá acontecendo. Mas a história é um primor. Gente, Mulherzinhas é um dos melhores livros que eu já li tranquilamente. Ele é muito bom. E o final desse livro é realmente o Joey em Friends, dá vontade de colocar no freezer. Mas ele tem um grau de dificuldade médio, eu acho que por conta da complexidade das personagens. Aí um livro que pra mim foi extremamente difícil de ler, eu gostei muito, mas foi extremamente difícil de ler, que foi Mrs. Dalloway, e foi porque foi um dos primeiros livros, assim, que eu li, que eu tive um contato mais escancarado com fluxo de consciência. Gente, é muito complicado ler livro que trabalha com fluxo de consciência, e isso acontece em Ana Karenina também, mas... Cara, o que é isso, entendeu? Esse livro, basicamente, ele se passa, assim, tipo, em um final de semana, um dia, tipo, é muito curto o período de tempo da história desse livro e acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele também é meio que nem o Grande Gatsby, que fala sobre problema de gente rica, mas vai acontecendo isso porque acontece tudo numa festa, num baile, como eles falavam, e aí vai transitando entre o pensamento dos personagens. Então, eu acho ele muito difícil, mas é muito interessante de ler também. E aí eu deixei pro final 3 livros que pra mim foram dificuldade fácil. Eu achei os 3, assim, bem tranquilos de ler. E foram os que mais me surpreenderam pessoalmente falando. Que foram os livros, assim, que eu temia um pouquinho quando eu fui pegar pra ler. O primeiro, eu já falei várias vezes com vocês, que é Orgulho e Preconceito. Eu tinha muito preconceito com clássicos, eu tinha muito medo de ler. E aí, quando eu fui ler Orgulho e Preconceito, eu fiquei... Gente, por que eu tinha esse medo? Então foi esse livro, inclusive, que me fez abrir as portas pra todos esses outros que eu indiquei. Basicamente foi isso, porque foi graças ao Orgulho e Preconceito que eu quebrei esse preconceito que eu tinha na minha cabeça e consegui ler mais livros clássicos. E esse aqui, gente, eu tinha muito medo, eu achava que ia ser muito difícil, porque passa da sociedade inglesa lá da década de sei lá quando, do ano de 1800 e lá vai bolinha. Eu pensei, isso aqui vai ser muito difícil de ler. E não, a linguagem é muito tranquila, é super fluido, os personagens são... agradáveis de conhecer, alguns são meio chatos, mas no geral eles são agradáveis de conhecer e a dinâmica entre os personagens é muito boa. Então tudo nele se torna favorável para você começar a ler um clássico. Então dá uma chance para Orgulho e Preconceito, porque vale super a pena. Olha o tanto que eu marquei desse livro. Ele é maravilhoso, gente. Esse livro é incrível. Ele já começa, assim, com uma abertura que eu achei muito engraçada do Sr. Bennet, né? Do pai da Lizzie, que é a personagem principal. Ele falando sobre as filhas, né? Que nenhuma delas tem muito que as recomende. São tolas e ignorantes como as outras moças, mas a Lizzie é realmente um pouco mais esperta que as irmãs. Eu rachei o bico, tipo, que pai sincero. E é isso aí. Então eu gosto muito desse livro. Aí o outro livro é O Sol é para Todos, também é uma linguagem muito tranquila de ler, ele se passa, porque ele é contado, ele é narrado por uma criança, né, ele é pelo ponto de vista da Scout, que tinha o quê? 7 anos? 7, 8 anos de idade. Então ele é contado pelo ponto de vista de uma criança. Então por isso é tranquilo de entender o que tá acontecendo, não é uma linguagem muito difícil. Ele talvez tenha um grau de dificuldade, tipo, de fácil pra médio, fica pendendo ali, dependendo da sua proximidade com livros clássicos, porque ele tem um pouquinho ali da sociedade da época. Então você precisa ter um pouquinho de conhecimento de como as coisas eram no Alabama na década de 30. Mas, se você não sabe nada, não te prejudica, porque ele apresenta isso no livro. Então você consegue entender o que está acontecendo. Então vai muito assim realmente da sua proximidade com a literatura clássica, mas eu acredito que ele tem um grau de dificuldade fácil, porque a linguagem é tranquila, os personagens são tranquilos de entender, e como ele é narrado pelo ponto de vista de uma criança, ele facilita muito a compreensão. E por fim, mas não menos importante, um dos meus favoritos da vida, que é Flores para Algernon. Eu sempre via muita gente falando super bem dele, e eu tinha um pouco de medo por ele ser enquadrado como ficção científica. E eu achava que ficção científica era uma coisa muito fora das ideias, que era a viagem astral, tipo, NASA, sei lá, um negócio muito inteligente. E eu achava que eu nunca ia entender um livro de ficção científica. Mas eu nunca tinha lido um, né? Aí eu fui ler esse aqui e eu vi que não tem nada a ver, só porque realmente ele fala sobre uma coisa que não existe na ciência de verdade. Não tem como você fazer uma cirurgia pra aumentar a inteligência, eu acho. Então por isso que ele se enquadra nesse ponto de ficção científica. Mas não é nada viagem astral, coisa impossível de entender. Então, quando eu li esse livro, quebrou
essa concepção que eu tinha na minha cabeça, e eu vi que a linguagem é super tranquila. Ele, inclusive, no começo, pra quem não conhece a história de Flores para Algernon, é sobre um rapaz, o Charlie, que ele tem retardo mental, e ele entra com um grupo de experiência pra fazer uma cirurgia que iria aumentar o QI dele. E o livro ele é narrado através de relatórios de progressos que o médico do Charlie manda ele escrever. Então ele tem que escrever da forma que ele sabe tudo que tá acontecendo, tudo que ele tá sentindo, o que ele tá passando ali no experimento, para eles poderem, analisando esses relatórios, ver o desenvolvimento dele e se essa cirurgia dá certo. Então quando começa o livro, como é escrito por uma pessoa que não tem estudo, que não tem um grau avançado assim, de inteligência, ele tá cheio de erro de português. Cheio. O meu primeiro contato com o livro eu fiquei, uai? Aí depois eu entendi o que estava acontecendo, né? Mas eu vou colocar aqui pra vocês lerem um trechinho. Aí pausa um pouco o vídeo. Ó, deixa eu chegar pertinho pra ver se vocês conseguem ler como que é escrito, né? Será que... Deixa eu ver, peraí. Eu acho que tá focando. Então, tipo, tentem ler o que tá escrito aqui, ó, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ele é cheio de erro de português. E aí, conforme vai aumentando o QI do Charlie, vai melhorando a escrita dele nos relatórios de progresso. Então, a gente acompanha tudo isso durante o livro. Então, eu acho que é uma linguagem fácil, porque o Charlie, ele não tem conhecimento sobre o que estão fazendo com ele. Então, como o livro é narrado por relatórios de progresso, ele só vai explicando o ponto de vista do que ele entendeu do que os médicos falaram. Não tem termo científico, não tem nada muito complexo logo no início do livro que já te faça estranhar o que você está lendo. Quando tem um pouquinho mais detalhado, que é quando o Charlie tá avançando na inteligência dele, você já se acostumou com a narrativa do livro, com o estilo de escrita do autor, então você consegue compreender alguns termos um pouquinho mais complexos que tem. Por isso eu acho que ele é de uma dificuldade fácil. E todos esses livros, por mais difíceis que alguns sejam, não são impossíveis de ler. É isso que é o mais interessante. Por mais que tenham alguns que eu acho que é uma dificuldade complexa, que é um pouquinho mais difícil, se você pega um ritmo de leitura e começa a inserir alguns clássicos na sua rotina, você logo, pega o jeito, consegue entender e vai. E aí você consegue ler. E eu gosto de trazer esse tipo de vídeo pro canal porque muitas vezes as pessoas não leem clássicos da literatura porque acham que são muito complexos, muito difíceis. E na verdade não é. É puro preconceito que a gente tem. Então eu gosto de trazer pra talvez dar uma chance, né? Pra você que não tem conhecimento, não sabe por onde começar, dá uma chance pra esses livros, porque são livros incríveis. Eles não seriam clássicos se eles não fossem bons. É isso que eu digo. Por mais que alguns, eu particularmente, acho que tem trechos um pouco mais chatos, um pouco mais descritivos, mais enrolados, no geral, o livro, se a gente for analisar a obra num todo, eles são excelentes e vale muito a pena dar uma chance pra eles. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa o like e até mais. Tchau!